Olá pessoal, saudações ONLUS. E então, mais uma vez, eu, Margarete Ananda, estou aqui para trazer para vocês uma orientação terapêutica que grande parte das pessoas acabam buscando entender algumas coisas a mais sobre os relacionamentos afetivos e conjugais, principalmente nessa nova era que nós estamos vivenciando neste exato momento, que é a era de Aquário, uma era em que precisa haver entre todos nós uma cooperação, uma solidariedade maior, um sentimento de fraternidade, de amor ao próximo, de auxílio mútuo, enfim. Várias destas frequências que esta nova era vem nos solicitando para que a gente venha então fazer diferente tudo aquilo que a gente veio fazendo até o presente momento. E com os relacionamentos afetivos e conjugais não é diferente, tá, gente? Então, este tema, ele foi apontado, de acordo com todas as situações que a gente vem trabalhando terapeuticamente também com as pessoas que fazem os atendimentos individualizados aqui no Instituto ONLUS, tanto comigo, Margarete Ananda, como também com a Mari Mariá. Então, muitas pessoas acabam trazendo para as terapias, para as sessões individualizadas, situações relacionadas a relacionamentos afetivos e conjugais, principalmente situações do porquê que existem muitos conflitos e as pessoas querem entender qual é a verdadeira ligação energética e espiritual que existe entre o casal, E essas situações, então, que são apontadas por cada uma das pessoas, ou pelo menos aquelas que estão vivendo relacionamentos afetivos e conjugais e que estão percebendo que tem alguma coisa ali, ou muitas situações que não estão de acordo, com uma frequência mais evoluída, elas buscam então esses entendimentos que através da psicoterapia cósmica estelar e do Reiki ONLUS, a cura cósmica, bem como do mapa astrológico kármico, vão sendo apontados então os caminhos que foram sendo percorridos para que houvesse essa unificação entre os casais, entre os cônjuges. E as pessoas elas buscam então entender cada um dos detalhezinhos que vão sendo mostrados, que vão aflorando nos seus relacionamentos, para que ocorra então um entendimento maior, um entendimento melhor dizendo, para que ocorra a cura e a libertação de tais situações que elas acabam vivenciando então nos seus relacionamentos. Então, esse vídeo ele vai apontar algumas dessas situações conflituosas, o porquê que existe tanto conflito nos relacionamentos afetivos e conjugais e como precisa ser os relacionamentos na era da luz. O que nós, como seres humanos, como seres espirituais, vivendo uma experiência humana, precisa ir desenvolvendo em nós, para que possamos então ter um relacionamento de acordo com os preceitos divinos, certo, gente? E no decorrer deste vídeo, desta orientação terapêutica, eu vou trazer então alguns desses apontamentos com base em todas as experiências terapêuticas que a gente vem vivendo então no consultório, com as terapias online, com as terapias presenciais também, para trazer para todos vocês então dicas importantes do que cada um de nós precisa curar para vivermos então relacionamentos de acordo com o que a era da luz está nos solicitando, certo, gente? Pois bem, o que acontece então, gente? Muitos de nós temos em mente, boa parte dos seres humanos almejam viver um relacionamento afetivo, um relacionamento conjugal que seja em plena harmonia, que seja um relacionamento em que ocorra ali uma formação conjugal, afetiva, com pessoas que almejam, têm os mesmos interesses, os mesmos objetivos, pessoas que querem então construir, como diz aqui na lâmina, gente,
construir um lar, ter uma família, realizar sonhos e objetivos em comum, dentre tantos outros desígnios que as pessoas elas acabam buscando então estes relacionamentos para unificar a sua essência, né, com a de outra pessoa, para complementar aquilo que cada um sente, né, no seu coração que precisa ser complementado para que ocorra então esta unificação conjugal, afetiva, para que ambos então possam realizar-se nos relacionamentos, que é o que a grande maioria das pessoas busca. Viver um relacionamento harmonioso, um relacionamento equilibrado, um relacionamento de cooperação, um relacionamento de compreensão, de entendimento, de lealdade, de fidelidade, enfim, vários predicados, vários adjetivos que a gente pode colocar aqui, né, gente, que todos nós buscamos, ou pelo menos uma boa parte, como diz aqui na lâmina, né, gente, uma boa parte dos seres humanos almeja viver esse tipo de relacionamento mais em harmonia. Mas a gente sabe que não é isso que ocorre, né? Existem muitas formas ou muitas dificuldades, muitos problemas que cada um dos relacionamentos possui. Uns relacionamentos possuem problemas de ordem material, financeira, outros possuem relacionamentos de ordem emocional, de ordem espiritual, situações de interferências familiares, traições, competições entre os próprios cônjuges e aí por diante, né, gente? Então existem várias situações negativas que cada um dos relacionamentos que são vivenciados, que são experienciados por nós, acaba gerando de conflitos e perturbações. Então, e aquela vida que grande parte das pessoas sonhou em realizar quando o casal se une, acaba não acontecendo. Então, muitas vezes, as pessoas elas acabam idealizando, né, seus casamentos, acabam firmando esses casamentos religiosamente, acabam firmando, talvez não religiosamente, mas apenas pelo contrato civil, né, o casamento no civil, mas a ideia é de que sempre ocorra a harmonia. Só que a gente percebe que isso não acontece, né? Com o passar do tempo, muitos dos relacionamentos eles também vão entrando em desgaste, né? Vão se desmoronando, digamos assim, com o passar do tempo. Mas muitas pessoas elas acabam suportando todas as adversidades que vivenciam nos casamentos, sejam problemas de ordem emocional, de ordem espiritual, sejam situações em que muitas vezes, então, né, os familiares de alguns dos cônjuges acabam se intrometendo mesmo, dando muitas opiniões na vida do casal. Isso acaba gerando, então, muitas brigas também, muitos desentendimentos. Esses fatores aqui, né, gente, de ordem material, financeira, emocional e espiritual acabam também gerando traições. E aqui no canal do YouTube, a gente tem um vídeo que a Mari Maria gravou sobre as traições. Então, quem não acompanhou e quiser acompanhar, por favor, tem muitas dicas importantes que a Mari Maria traz neste vídeo terapêutico sobre as traições, tá? E o que acaba acontecendo também, né, com muitos casais, é que um vira competidor do outro. Então, acabam sendo competidores dentro da própria casa. Competição, seja de ordem material, financeira, né? Quem pode ter mais, quem pode se destacar mais profissionalmente, quem é o melhor que faz alguma coisa dentro de casa. Então, existem vários níveis de competição que acabam acontecendo dentro dos ambientes afetivos e conjugais, tá? Então, esses aqui são alguns dos probleminhas, vamos dizer assim, que existem em todos os relacionamentos, tá? E estes relacionamentos, com o passar do tempo, como eu comentei anteriormente, eles vão entrando num desgaste, tá? Por quê? Porque as pessoas elas não conseguem mais suportar aquela forma de vida e acabam gerando escapes, digamos assim, para poder suportar um período a mais este relacionamento. E aí as distrações acabam acontecendo. Aí as pessoas, para poder então resolver o problema
emocional, o problema das interferências familiares, o problema das traições, o problema das competições, acabam elegendo, né, uma viagem para poder consertar aquilo que está desorganizado na vida do casal. Tá? Então essas distrações que acabam acontecendo, estas viagens que acabam acontecendo por um determinado período de tempo até podem resolver, né? Trazendo um pouquinho mais de harmonia para o casal naquele momento. Mas com certeza, né, com o passar dos dias, com o passar dos meses, esses problemas aqui que não foram observados mais atentamente ou qualquer outra situação que possa ter desencadeado na vida do casal algum tipo de conflito, algum tipo de desentendimento, aquela situação ela volta mais uma vez. Por quê? Porque não se observou a causa verdadeira, né, a origem daquele problema que o casal veio enfrentando. Tá? Porque muitas dessas situações, gente, elas não acontecem apenas no aqui e no agora, né? Elas são provenientes de todas as experiências que a gente veio acumulando nesta vida, mas também de vidas passadas. E é o que eu vou trazer para vocês nos próximos tópicos, tá, gente? Então, o que acontece aqui? Estes aqui são alguns dos principais apontamentos que as pessoas trazem para a gente durante as sessões terapêuticas, que a gente realiza aqui tanto de forma online como também presencial, tá, gente? Então, o que acontece? Esses aqui são alguns dos tópicos que as pessoas mais trazem para a gente, né? E que vão surgindo com o passar do tempo, né? Com o acúmulo de informações que cada um de nós possui. E estas informações, gente, vem ocasionando, então, nesses problemas aqui, que são os mais apontados. Podem ter outros? Podem, lógico que podem, são inúmeras as situações que podem acontecer para gerar uma desestruturação no ambiente conjugal, no ambiente afetivo, certo, gente? Mas existem também algumas situações e algumas formas de relacionamentos que cada um de nós acaba vivenciando aqui também, né, gente? Então, não são somente essas questões aqui que vão fazer com que ocorra, então, a desestruturação nos ambientes familiares. Existem 3 tipos de relacionamentos que as pessoas vivenciam na matéria, né? O primeiro dos exemplos, né, dos tipos de relacionamento é o extremamente conflituoso, aquele que não tem como negar, né, gente, que existe conflito, porque é totalmente exteriorizado o problema do casal, né? É aquele relacionamento em que as pessoas brigam na frente de todo mundo, existe ali agressão física, agressão verbal, agressão de todas as formas, violência de todas as formas, violência física, violência verbal, violência emocional. Existe toda essa questão conflituosa, né? Toda essa questão de violência que as pessoas vivenciam nesses relacionamentos. E aqui não importa a classe social, né? A gente está nas classes menos favorecidas como naquelas classes sociais, né, gente, que as pessoas elas têm todas as condições materiais, financeiras para poder organizar a vida de uma forma diferente. Mas o que a gente percebe é que não importa se a pessoa tem ou não tem dinheiro, o conflito que existe entre os casais, eles vão aflorar uma hora ou outra, tá? E aqui fica muito evidente, então, quando se tem esses problemas, tá? Então, é aquele tipo de relacionamento em que as pessoas vão a vias de fato, né? É o xingamento, é a discussão, é a violência, é a agressividade, são as ameaças, e aqui, inclusive, em alguns casos, acaba ocorrendo, inclusive, a morte, né? Os homicídios entre os cônjuges. Tanto o homem, né, acabando cometendo suicídio contra a mulher, como a mulher também para com o homem, tá, gente? Então, esses relacionamentos conflituosos, eles são carregados de extrema violência, tá? Ou aquela violência em que ocorrem muitas ameaças,
aonde principalmente que a gente pode perceber que as mídias acabam nos trazendo, e como eu por um determinado período também, né, gente, acabei atuando como assessora de delegado, né? Então, antes de eu me tornar aqui terapeuta, né? Eu acabei também trabalhando como assessora de um delegado, né? De uma delegada, melhor dizendo, né? Na região em que eu morei anteriormente. Então, muitas vezes aconteciam, né? Chegavam até mim relatos de pessoas que principalmente das mulheres, né, que faziam as queixas nas delegacias do município ali, e esses BOs então chegavam para que a gente pudesse encaminhar para a delegacia da área responsável, que no caso seria para a agressão, né, a DPCAM, né, que é a Delegacia de Proteção à Mulher, à Criança e ao Adolescente, né, ou ao adolescente, à mulher e à infância, enfim, né. Então essas situações acabavam chegando, né, e eu precisava dar os devidos encaminhamentos conforme os despachos que eram dados então pela delegada. Então o que acontecia ali, gente? Muitas vezes os boletins de ocorrência que chegavam até mim, as pessoas elas relatavam os ocorridos, mas elas não representavam, né? Elas apenas deixavam ali o relato, mas não queriam representar. Então, o inquérito, que poderia ser aberto para investigação e para tomar as devidas medidas protetivas, acabavam não acontecendo por conta de que a mulher só queria dar um sustinho, né? Para que o cônjuge, então, não tornasse a realizar os atos agressivos, né? Isso é um direito que as pessoas têm. Mas o que a gente percebia, o que eu sentia quando eu lia o relato daquela mulher que estava sendo violentada, agredida, violentada de uma certa forma, seja física, verbal e inclusive sexual, né, gente? Porque existe a agressão sexual entre os cônjuges. Então ali acontecia muita dessas situações, dessas agressões, as pessoas apenas então faziam os boletins de ocorrência para poder colocar medo no cônjuge, né? No caso do esposo que estava fazendo agressão física. E a gente percebia com o passar do tempo, né? Eu não trabalhei diretamente lá na área da Delegacia de Proteção à Mulher, à Criança, à Infância e ao Idoso também, né? Mas chegavam para mim esses relatos para poder dar o encaminhamento, então, conforme eu falei antes. E muitas vezes eu percebia que estava ocorrendo de uma forma mais... algumas mulheres era rotineiro, né? A cada 30 dias elas estavam lá fazendo o boletim de ocorrência e aí não tem, né? Precisa haver uma intervenção maior. Então era-se orientado pelos policiais e delegado responsável então por aquela situação para que ocorresse então a representação, para que ocorresse a medida protetiva, porque sem representar não tem como haver essa medida protetiva sob um ponto de vista da justiça humana, tá? Mas o que eu sentia quando eu li aqueles relatos era justamente um medo que as mulheres tinham de representar, porque elas sabiam que ali poderia ocorrer uma agressividade muito maior. E muitas vezes aquele sustinho que elas queriam dar, né, no parceiro, enfim, no companheiro, no esposo, não resolvia, né, porque acabava se tornando uma violência ainda maior. Tá? E aí, só que sem a autorização da pessoa, muitas vezes não tem o que se fazer, tá? Então é um relato que eu trago para vocês de uma experiência vivida por mim profissionalmente, né? Na época em que eu atuei como assessora na área da Polícia Civil, tá, gente? Sim, atuei nessa área, tá, gente? Então, o que acontece? Esses relacionamentos carregam muitas frequências de situações que eu vou trazer para vocês um pouquinho mais à frente, tá? Então essa é uma das formas de relacionamento que existem, né? Os relacionamentos extremamente conflituosos que acontecem de tudo que vocês puderem imaginar, tá? Outra forma de relacionamento que existe é aquele relacionamento extremamente sutil, onde parece que nada acontece, que nada está errado, que está tudo maravilhoso, que está tudo organizado, que a vida do casal é perfeita,
né? Mas existe uma certa manipulação e controle por parte de um dos cônjuges, tanto o homem como a mulher, tá? Então a gente percebe pelos relatos que as pessoas nos trazem nos atendimentos, que estes relacionamentos extremamente sutis aqui, gente, o cônjuge, ele é aquele totalmente prestativo, é aquele cônjuge que quer fazer exatamente tudo por você, é aquele cônjuge que muitas vezes ele demonstra, entre aspas, um certo interesse em uma proteção para o outro cônjuge, né? E aqui acontece muito nos casos dos homens para com as mulheres, em que eles são totalmente solícitos. Por exemplo, né, gente, situações em que o cônjuge ele acaba sendo tão solícito que ao invés de permitir em que a esposa se desloque, né, para uma loja ou para qualquer banco ou para qualquer lugar que ela precise pagar uma conta, ele se disponibiliza a fazer, né? Ah, não, pode deixar que eu vou, né? Você fica aí fazendo as tuas coisas que eu vou para você, né? Situações em que a pessoa, é um exemplo, né, gente? Situações em que a pessoa muitas vezes também acaba fazendo de tudo para que a outra pessoa não saia de casa, né? Entregando, digamos assim, um cartão de crédito com um limite muito alto, mas controlando esse limite também, né? Aconteceu um fato certa vez com uma paciente que eu acompanho. Hoje ela não está mais nesse relacionamento, mas no começo do relacionamento ela tinha tudo que vocês puderem imaginar, todas as mordomias. Ela não precisava trabalhar fora, ela tinha tudo que ela queria, ela tinha um cartão de crédito que ela pudesse usar, ela podia fazer o que ela quisesse. Dado determinado tempo, ele começou a restringir as saídas dela, né? Ela fazia, né, alimentos, né, bolos, tortas, viandas, enfim, ela tinha essa renda e chegou um determinado tempo que ele começou a proibir ela de fazer, inclusive isso. Ela podia fazer, mas só para ele e para a família dele. Nem para a família dela ela podia fazer, né? Pai, mãe, irmãos, enfim, não. Era para ele e para a família dele, tá? Então, as encomendas que ela tinha, né, das outras pessoas que a conheciam ali, que faziam as encomendas, inclusive eu fiz também, gente, é maravilhoso, né? Ela tem uma mão muito boa, inclusive, para doces e bolos e marmitas, enfim, tudo que ela fazia a gente provou um pouquinho, porque nós tivemos um contato pessoal com ela há muito tempo e tranquilo, muito bom. Mas o ciúme que ele tinha em relação a ela foi bloqueando, tanto que ele escondeu o cartão de crédito dela, tá? Escondeu a CNH dela para que ela não saísse de carro, tá? E foi bloqueando muitas coisas. As saídas dela, ela só podia ir da casa para a empresa dele e da empresa para casa. Nem visitar os pais ela estava sendo permitida, tá? Então aqui é um relacionamento sutil, gente, mas que com o passar do tempo ele começou a se tornar conflituoso, porque ela foi percebendo a manipulação. Lógico que antes dos tratamentos, né, do tratamento que eu comecei a fazer com ela, ela achava que estava tudo certo, porque a mulher precisaria obedecer o seu esposo, tá? E isso não é real. Precisa haver ali, né, gente, uma cooperação entre os dois andarem juntos, os dois caminharem juntos, os dois crescerem juntos, enfim. Mas na concepção dela, que é na concepção de grande parte das pessoas, o homem é que tem que ser o provedor da casa e a mulher tem que baixar a cabeça e se tornar submissa, porque é ele que está provendo todo o sustento da casa, né? Como existem alguns homens que também agem dessa forma. Porque a minha esposa, ela ganha mais, ela tem melhores condições, é ela que está sustentando a casa, então eu tenho que fazer o que ela quer, né? Porque é ela que está provendo a vida material, né? Vida material, vida financeira, tá? Aqui não somente, gente, é a questão da escassez,
mas também a questão do excesso, aonde um dos cônjuges, por ter mais ganhos, ele se acha no direito de controlar a vida do outro, né? Então acaba se tornando um relacionamento sutil, aonde o narcisismo aqui impera. Aquela pessoa que se torna prestativa para tudo, mas quer ter o controle sobre o cônjuge, tá? E o relacionamento aqui, com o passar do tempo, ele vai se desgastando, porque a pessoa que está sendo submissa está aceitando tudo aquilo que o cônjuge está proporcionando, entre aspas, acaba se deixando levar, né, e aceitando todas as condições deste cônjuge para não criar conflito. Mas dentro dela, né, dentro do seu coração, aquilo já está explodindo. Ela não aguenta mais passar por aquelas situações, mas mesmo assim suporta, muitas vezes para não perder aqui a condição material e financeira, e acaba levando até o final da vida, né? Esses tempos uma pessoa, né, até que a Mari acompanha, ela fez um relato, né, do relacionamento dela, que ela sentia medo de ser traída, e isso acho que todos nós temos, né, um certo medo de traições, e ela, e dentre outras coisas, né, que estavam acontecendo ali, enfim, e ela relatou isso para a mãe, né? Falou: ai, mãe, olha, tá acontecendo isso, eu tô brigando, né? Eu não tô conseguindo suportar algumas coisas, né? Tá ruim, eu acho que eu vou terminar, porque era um namoro, né, gente? Eu vou terminar o namoro porque eu não tô mais conseguindo viver assim e eu acho que não vai ser bom para mim. Ela disse que a mãe olhou para ela e disse: você precisa aguentar que nem eu aguentei, que nem eu estou aguentando. Então imagina, né, gente? Existem muitos dos relacionamentos até hoje, né, de pessoas que estão há 20, 30, 40, 50, 60 anos casados, que estão ali suportando os maus tratos, suportando muita coisa negativa, muitas traições, muitas competições, muitas interferências nas suas vidas, mas estão suportando, né, coisas que estão prejudicando muito a questão emocional, a questão espiritual, a questão de saúde, inclusive, das pessoas, por conta de que foi imposto que o casamento é para o resto da vida, né? O tal do ditado, né? Até que a morte nos separe. Então, muitas pessoas acabam tolerando, acabam suportando todas essas situações para não, por conta dessa questão, né, de que foi implantado na nossa mente que somente a morte iria nos separar do cônjuge, tá? E aí os conflitos acabam acontecendo de todas as formas. E outra forma de relacionamento também que existe, gente, e esse é o mais delicado de todos, é o aprisionamento do corpo astral. Como é que acontece isso, Margarete? Pois bem, gente, esse eu considero um dos relacionamentos bem delicados. Por quê? Porque são relacionamentos que a gente vive no plano espiritual, tá? Então existem ali as realidades paralelas. Vamos tentar desenhar aqui, né, gente? Aqui, digamos assim, o planeta Terra, tá? E as realidades espirituais que estão aqui ao redor, tá, gente? Desculpa o desenho aqui, tá horrível, mas vamos tentar explicar, tá? Então aqui vamos mudar a cor da canetinha, né? Ou fugiu meu desenho aqui, né? Vamos fazer mais uma vez, né? Fazer mais rápido agora, né, Margarete? Então aqui as realidades espirituais do planeta Terra, tá? Então a gente tá aqui no planeta Terra, tá? E ao mesmo tempo, nós aqui, né, no planeta Terra, tá? Com o nosso cônjuge aqui, enfim. Mas nós temos uma partícula que está aqui aprisionada nessas realidades espirituais, que aqui vivem também relacionamentos afetivos, conjugais, e todo esse relacionamento vivenciado aqui, ele interfere na gente aqui no plano terreno, tá? Então, muitos de nós temos sonhos, muitas vezes, com pessoas que a gente não conhece, mas que nós estamos nos relacionando com elas no plano espiritual. A gente está casado com elas no plano espiritual.
E a energia obsessora que vem dessas realidades espirituais acaba interferindo totalmente na nossa forma de viver aqui. E acaba ocorrendo muitas vezes, gente, o entrave da nossa vida afetiva, da nossa vida conjugal, onde muitas pessoas elas acabam almejando por ter um relacionamento afetivo conjugal aqui, mas não conseguem porque estão aprisionadas aqui nessas realidades paralelas, vivendo casamentos nesses locais, tá, gente? E muito acontece também desses relacionamentos aqui, as pessoas elas se conhecerem, né, aqui no plano físico, terem contato por alguns momentos e algumas dessas pessoas elas acabarem, digamos assim, por um vínculo de vidas passadas, principalmente, tá? Elas entrarem no campo de energia da outra pessoa, se tornando um ser obsessor. Então isso acontece, gente, com muitos de nós que vivem esse tipo de experiência no plano astral. Então, algumas pessoas, principalmente que não saem da nossa mente, muitas vezes, pessoas que a gente não está nem pensando e daqui a pouco elas entram em contato com a gente achou que já tinha esquecido, né, daquela situação vivenciada, daquele pequeno contato que a gente possa ter tido aqui na fisicalidade, mas as pessoas elas são tão obsessivas em relação ao outro que elas vão entrar no nosso campo de energia e fazer com que a gente fique muitas vezes pensando nessas pessoas, tá? E fazem com que então muitas situações aqui na nossa vida material, na vida terrena, acabe trancando. Fluxo profissional, fluxo emocional, fluxo espiritual, fluxo afetivo, inclusive, de pessoas que a gente muitas vezes precisaria estar se relacionando, mas esse aprisionamento do corpo astral, ele acaba não permitindo e afastando, inclusive, pessoas do nosso convívio, aquelas pessoas que verdadeiramente possuem um compromisso espiritual para viver um relacionamento da nova era conosco e acabam gerando essas interferências. Então, nós temos alguns desses relacionamentos aqui que, inclusive, acabam provocando esses relacionamentos extremamente sutis e esses relacionamentos extremamente conflituosos, porque há uma obsessão espiritual por parte dessas pessoas aqui, tá, gente? Então, se a gente tem algum sonho, se a gente tem algum pesadelo, porque isso é um pesadelo, né, gente? Sonhos extremamente negativados com pessoas que a gente não conhece, ou pessoas que a gente teve um breve contato aqui, e a gente sente uma frequência pesada, a gente sente um mal-estar quando a gente entra em contato com essas pessoas, e a gente não consegue ir para frente, tem que fazer a liberação desse corpo astral dos aprisionamentos que a gente tem com essas pessoas, tá? Mas mais à frente eu vou trazer para vocês algumas dicas de como a gente se liberta disso também, tá? Então, muitas dessas situações de relacionamentos, algumas pessoas acabam não medindo esforços, gente, para poder manter o seu cônjuge, para manter a pessoa amada do seu lado, para manter muitas vezes esse relacionamento e buscam de inúmeras artimanhas, inúmeros artifícios, gente, para poder manter esses relacionamentos. Então, elas buscam, né, meios escusos para poder manter essas pessoas ao seu lado, tá, gente? Mas por que isso ocorre? Então, aqui eu vou trazer alguns apontamentos, né, nesse vídeo, gente, mas eu não vou entrar em um aprofundamento com eles. Por quê? Porque nós estamos programando uma oficina terapêutica sobre família, sobre relacionamentos. Então, aqui, nesse vídeo terapêutico, nessa orientação terapêutica, eu vou trazer uns apontamentos, explicar algumas coisinhas para vocês, mas quem quiser se aprofundar ainda mais, daqui um tempinho, a gente vai ter essa oficina terapêutica de família, a cura nos ambientes familiares, para que vocês possam ter acesso detalhadamente a cada uma dessas informações que eu vou trazer para vocês e muito mais informações que a gente traz nessa oficina terapêutica, tá, gente?
Então, Margarete, o porquê que esses conflitos, o porquê que essas situações acabam acontecendo no ambiente familiar, tá? Uma das situações é que aconteceu há inúmeras eras atrás, tá, gente? Que são as manipulações inseridas no código genético da raça humana, tá? Essas manipulações, elas foram realizadas justamente para que as pessoas se vinculassem a outras pessoas e tivessem instinto puramente sexual, instinto de procriação, aquelas pessoas que querem porque querem ter filhos, né? Querem porque querem ter um companheiro ou têm inúmeros relacionamentos por meramente, né, contato sexual onde não existe amor, tá? Pudessem então, né, através dessas manipulações aqui, gerassem filhos, o maior número possível de filhos, para que estes fossem usados para a escravidão. Então aqui a gente pode ter o exemplo daquelas almas que têm uma, desculpa a expressão, né, gente, mas tem uma penca de filhos, né? Muitos filhos, 10, 15 filhos, né, que eram um número considerável há muitas eras, há muitos anos atrás, né, gente, para que esses filhos então pudessem usar, pudessem auxiliar, pudessem contribuir nos trabalhos, principalmente quem trabalha mais no interior, né, nas lavouras, enfim, em que existia essa concepção de que precisava ter filhos para poder então ajudar nos trabalhos da agricultura, tá? Só que essa energia ela continua, porque muitas pessoas elas continuam tendo em mente de que elas precisam ter filhos, o tal do crescer e multiplicar-vos, né, gente? Então essa é uma passagem de Gênesis, tá? Do livro bíblico Gênesis, em que tem essa frase, né? Crescer e multiplicai-vos. Mas aí nós entendemos totalmente errado, porque não era para multiplicar o número de filhos, né? Ter essa família numerosa. Essa energia, né, do crescer e multiplicai-vos era justamente para a gente crescer espiritualmente, multiplicar o nosso conhecimento e a nossa evolução espiritual aqui, e não a procriação, tá? Mas isso foi entendido totalmente errado, por quê? Por conta das manipulações no código genético, para que as pessoas principalmente se tornassem procriadoras, e principalmente também, gente, essa questão da energia sexual, a questão das guerras, né? Porque quanto mais pessoas, mais soldados, mais guerras, mais conquistas, mais mortes, com certeza, tá? Então essa manipulação aqui ela foi feita e continua sendo feita né, nos laboratórios do plano espiritual da não luz, né? Onde as pessoas elas continuam com essas ideias, continuam tendo esses princípios, né, de formatação de uma família que acaba desestruturando e gerando muito mais problema, tá? E muitas destas manipulações aqui, gente, elas foram realizadas justamente no coração para que a gente se vinculasse a pessoas que são contrárias à nossa frequência, à nossa verdadeira frequência, tá? Por quê? Porque muitos dos casais, eles não pertencem à mesma família espiritual, elas pertencem a famílias espirituais distintas, mas estas manipulações acabam fazendo com que a gente se atraia a estas almas e continue essa reprodução desse sistema de casamento falido, vamos dizer assim, onde os conflitos em todos os relacionamentos acabam imperando, tá, gente? Então, esse é um dos pontos que todos nós temos e que geram, então, os conflitos nos ambientes conjugais e afetivos, tá? Outra situação que acaba acontecendo é que os relacionamentos são kármicos, todos, sem exceção nenhuma, né? Por quê? Porque a gente acaba guardando muitas memórias de vidas passadas, em que muitas doutrinas acabam também ensinando de que há uma dívida kármica entre a gente e a gente precisa saldar essa dívida com esses cônjuges, então a gente acaba se vinculando a essas pessoas por conta das memórias de vidas passadas e a gente tem em mente que precisa se unir para poder curar, tá? E isso a gente precisa curar mesmo, mas não necessariamente às vezes é se unificar com essas pessoas, tá?
O que nos liga também a essas almas são elementais negativos, como ódio, raiva, medo, culpa, vingança, que é o que rege a grande maioria dos relacionamentos. Então, muitas vezes a gente pensa que o que está nos vinculando a estas pessoas é o amor, né? O amor à primeira vista. Eu sempre costumo dizer para algumas pessoas, né? Que a grande maioria das pessoas acabam relatando que olham, né, observam, ficam de olho numa determinada pessoa e começa a dar aquele friozinho no estômago, aquelas borboletas no estômago, que é o que a grande maioria das pessoas acaba relatando, e aí acham que é o amor, né, gente? Mas não é, tá? É raiva, é ódio. Tudo que a gente sente borboleta no estômago, gente, é karma, tá? Então eu costumo dizer, né, principalmente para as meninas, né, que eu acompanho, se você sente borboletas no estômago, se você viu aquela pessoa e diz, meu Deus, eu acho que eu conheço essa pessoa de uma outra vida, acho que é o amor da minha vida, eu não sei o quê, foge porque não é amor, é karma, tá, gente? E não é amor que a gente vai sentir no estômago, não, tá? Aqui no estômago é o nosso chakra plexo solar, tá? Aqui como tá desenhado aí na figurinha, tá, gente? Então o plexo solar é o nosso relacionamento com o mundo, é o nosso poder pessoal, são as nossas memórias que a gente acaba guardando de vidas passadas aqui também, né? Relacionadas aos elementais negativos. Então, se eu sinto borboletas no estômago, meu chakra plexo solar está dizendo, cuida que é karma, cura porque é karma, tá? Então, não é uma reação positiva isso aqui não, tá, gente? Então, a gente vai sentir essa frequência porque é relacionamento kármico. Não é outra coisa, tá? Não é a alma gêmea que a gente está esperando, não, tá? Que é um outro assunto que talvez a gente também pode trazer com vocês, para vocês com mais detalhes, tá? Outra questão aqui é o padrão ancestral, ou seja, a gente pode atrair cônjuges com o mesmo padrão de comportamento e de personalidade de nossos pais. Então, se a gente está se os nossos pais vivem algum tipo de relacionamento, nós podemos atrair um cônjuge semelhante ao nosso pai, no caso das mulheres, e um cônjuge igual à nossa mãe, no caso dos homens, tá? Ou dos relacionamentos homoafetivos da mesma forma. Tá? Então, a gente vai atrair cônjuges semelhantes aos nossos pais. O conflito que eles vivem é o conflito que nós vamos viver. Então, existe aqui uma memória genética que causa também as confusões, as perturbações, os desentendimentos nos relacionamentos afetivos e conjugais, tá, gente? E outra situação que acontece é o apego, é a possessão e a obsessão. Então, muitos dos relacionamentos têm isso aqui, na verdade todos, uns em nível menor, outros em nível maior, mas a gente tem essas situações aqui que precisam ser trabalhadas com mais intensidade também, tá, gente? Outra situação que é muito complicada são as questões de magias nos relacionamentos, tá, gente? E olha as figurinhas aqui que a gente trouxe para vocês, tá? Essas duas de cima aqui, né, gente, estão nos postes aqui do município que a gente mora, tá? Então, olha só, problemas amorosos, chega de promessas falsas, resultados garantidos, cartas e búzios, pagamento após o resultado, tá? Outra propaganda aqui também, né, gente? Então, as pessoas, quando elas estão insatisfeitas com os seus relacionamentos, tá? Elas vão buscar por estes meios aqui para poder fazer uma amarração amorosa, que nem diz aqui, tá, gente? Então, as pessoas que estão insatisfeitas nos seus relacionamentos, elas vão buscar por esses trabalhos espirituais, né? Pessoas que estão percebendo que estão perdendo, entre aspas, o cônjuge, ela vai lá e faz um trabalho amoroso, uma amarração amorosa. E aqui dá para perceber, gente, que tem, olha só, né? Eu tirei do Instagram esse aqui, 2.000 e não sei quantas curtidas, tá? Por quê? Porque são pessoas que estão vinculadas a essa frequência. E aqui ainda diz, né? Não trabalhamos ou não é feito, deixa eu olhar com mais
não usamos magia negra, tá, gente? Mas se é uma amarração amorosa, é uma magia negra, tá? Por quê? Porque as almas que precisam fazer esse tipo de coisa, elas não possuem amor pelo outro, elas possuem posse, elas possuem obsessão, elas são extremamente apegadas ao cônjuge, tá? E não aceitam o término, né, o fim do ciclo do relacionamento, tá? Então, esses trabalhos espirituais aqui, eles podem dar certo por um determinado período. As pessoas podem voltar atrás na sua decisão de encerrar o ciclo. As pessoas elas podem se equilibrar no relacionamento por um determinado período. Elas podem diminuir as brigas, os desentendimentos, os conflitos por um determinado período, né? Pode até dar certo, entre aspas, por um determinado período. Desculpa, mas as brigas, os desentendimentos, os conflitos, as traições tendem a se fortalecer, né, a voltar com o passar do tempo, e aí quando isso aqui volta, a pessoa vai lá e faz mais um trabalhinho espiritual, faz mais uma magia negra, faz mais uma magia cinza, né, que é mentalizar a determinada situação porque ela quer que aconteça. Outra situação, gente, que eu visualizo é que as pessoas nas redes sociais, tá? Elas estão fazendo, né, uns videozinhos, eu nem sei como é que chama isso, mas é uma coisa que todo mundo repete, né? Acho que é trend o nome do negócio, mas eu não sei, tá, gente? Se eu tô falando besteira aqui, me perdoem. Mas elas estão reproduzindo uma situação que é uma magia negra para cima da pessoa, né? A seguinte frase é colocada: Deus, e usam o nome de Deus para isso. Aí a gente precisa perguntar: qual Deus? Porque o Deus da luz não faz isso não, tá? Então, Deus, se ele não for para mim, obrigue-o. Gente, olha que absurdo isso. Você acha que o Deus da luz vai obrigar alguém a ficar do teu lado se vocês não são compatíveis como almas? É lógico que não, tá? Quem vai obrigar o outro a ficar do teu lado são os falsos deuses. Todos aqueles deuses das mitologias, tá? Que de mitologia não tem nada, tá? São deuses reais que continuam escravizando a humanidade e as pessoas não estão percebendo isso, tá? Continuam fazendo cultos, continuam fazendo rituais, continuam fazendo adorações, e é por isso que a humanidade está perdida do jeito que tá, gente? Então, essas situações de magia aqui, com o passar do tempo, as pessoas elas buscam, têm resultados, mas acabam se prejudicando ainda mais e amarrando uma pessoa que não quer mais ficar do teu lado. Então isso não é amor, né? Isso é posse, isso é obsessão, isso é né, apego excessivo para que você mantenha alguém do teu lado sem que essa pessoa a ame, tá? Então é completamente um trabalho de magia que as pessoas também acabam fazendo, não somente dessa vida, mas que a gente carrega de vidas passadas também, tá, gente? Importante ressaltar, tá? E outra situação que acaba acontecendo, então, são os aprisionamentos dos laboratórios do umbral da sexualidade, em que as pessoas elas acabam, nas realidades paralelas, como eu falei anteriormente, tendo esses aprisionamentos aqui, e as pessoas acabam, então, também sendo vinculadas ou sendo manipuladas por estas forças dos íncubos e dos súcubos, tá, gente? Para que essa frequência acabe gerando também um aprisionamento para a vida do casal, tá? E grande parte, gente, dessa energia da sexualidade é que é realizado aqui as amarrações amorosas, tá? Eles utilizam a energia sexual, trabalhos espirituais, principalmente no chakra básico, no chakra umbilical, que são os chakras da sexualidade, tá? Para que essas amarrações amorosas aconteçam. E, inclusive, existem algumas pessoas ensinando a fazer esse tipo de amarração amorosa nas redes sociais, tá, gente? Isso tá extremamente aberto. Então, para vocês verem o perigo que acontece nessas amarrações amorosas, tá, gente?
Então, com certeza, a gente não recomenda fazer nada disso. A gente precisa curar as causas energéticas e espirituais que acabam gerando esses conflitos nos relacionamentos, então, tá, gente? Outra situação que acontece aqui são os contratos de casamento e juras de amor eterno. Quem não fez essas juras de amor, né, gente? E não importa se a gente não se casou na igreja, né, ou qualquer templo religioso, se a gente não fez nessa existência aquele famoso, né? Prometo-lhe ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Então aqui, gente, está intrínseco os problemas enfrentados pelos casais. Pobreza, doença, riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, na tristeza e na alegria, né? Ó, pobreza, tristeza gente, e saúde, né? Então são situações que as pessoas estão prometendo que vão ficar tristes, que vão ficar pobres e que vão ficar doentes, tá? Então já é uma situação que é um contrato, é um pacto firmado entre o casal que precisa ser removido, né? As juras de amor, né? Te amarei eternamente, porque você é meu eterno, minha eterna namorada, porque você é dono, é dona do meu coração, porque você é a minha vida. Ou seja, a gente está depositando a nossa vida nas mãos de outra pessoa, né? A gente está doando o nosso coração com a nossa verdadeira essência para outra pessoa, tá, gente? Então aqui também essas juras de amor eterno é um aprisionamento eterno entre as almas. Então a gente vai ficar vidas após vidas, que é o que vem acontecendo até o presente momento, vinculados a pessoas que não fazem parte da nossa família espiritual, da nossa estrutura de alma. E isso gera muita complicação para as nossas vidas, tá, gente? Outra situação que também acaba acontecendo são os aprisionamentos pelas energias capitais. A luxúria, a gula, a soberba, a inveja, ciúme, a ira, a preguiça, a avareza, enfim. Cada uma dessas situações aqui, gente, também geram os aprisionamentos dos relacionamentos afetivos e conjugais. E que a gente fala mais amplamente na oficina terapêutica de família, tá, gente? Aqui eu tô trazendo alguns apontamentos para vocês, tá? Mas e aí, Margarete? Existem alguns relacionamentos que sim, gente, são um pouco mais harmoniosos, estão um pouco mais em sintonia e fazem as mesmas buscas, tá? Então, existem aqueles 3 formas de relacionamento que eu trouxe para vocês e todas essas situações que eu acabei pontuando, né, brevemente, para que a gente possa ter uma noção, tá? E que algumas pessoas, elas já vêm algumas vidas fazendo essa harmonização, fazendo essa cura com este cônjuge, tá? E aí algumas pessoas, elas podem até manter ali um certo equilíbrio, uma certa harmonia, uma certa frequência de equilíbrio nesse relacionamento, aonde o casal ele vem fazendo as mesmas buscas, principalmente as buscas de uma evolução espiritual, tá, gente? Porque os relacionamentos na Era da Luz precisarão estar em consonância com os preceitos divinos. Então aqui as pessoas, elas vão precisar ser mais compreensivas, mais cooperativas, mais colaboradoras, mais flexíveis, enfim, elas vão precisar seguir as leis divinas. Elas vão precisar entrar no modelo da família sagrada, que é uma família que ora, que é uma família que um colabora com o outro, que um é prestativo com o outro, que tem uma colaboração mútua entre as almas, não um apenas fazendo e o outro assistindo de camarote, não um apenas sendo escravizado, explorado, enquanto que o outro está ali, né, de bem bom. Não um apenas manipulando e controlando. Essa energia de manipulação e controle não deve existir nos relacionamentos afetivos ou conjugais nessa nova era, tá, gente? Então, muitas dessas situações a gente precisa ir curando. Tudo que eu apontei para vocês aqui faz parte desses relacionamentos afetivos e conjugais que foram criados pela frequência involutiva.
Inclusive, né, gente, na quinta-feira passada, a Mari Mariá gravou um vídeo da palestra do mês, da qual eu não pude estar presente, tudo certo, né? A gente assume outras tarefas e às vezes a gente não vai conseguir estar juntas sempre, né, para fazer os vídeos terapêuticos, mas ela falou sobre alguns acontecimentos do porquê que existem muitas perturbações acontecendo no aqui e no agora, né, em todos os sentidos. Então é bom vocês também darem uma olhadinha, né, nessa palestra terapêutica que a Mari Maria gravou, né, para que a gente possa, para que vocês todos possam entender um pouquinho mais, né, do porquê que tantas situações também acabam acontecendo, tá, gente? Porque grande parte dos relacionamentos que a gente pretende vivenciar de experiências aqui são com aquelas almas afins, né, as almas que realmente pertencem à nossa família espiritual. E para isso a gente vai precisar fazer uma observação, um autoconhecimento intenso nas nossas vidas para poder fazer essa cura e atrair verdadeiramente aquelas pessoas que possuem a mesma frequência, estão no mesmo caminho, estão no mesmo desenvolvimento. Porque caso contrário, gente, a gente vai atrair ainda mais conflitos para as nossas vidas. Então, os relacionamentos da nova era, gente, eles vão precisar ter todas essas situações aqui, né? Todos esses predicados, né? O companheirismo, a compreensão, a colaboração, a compassividade, o comprometimento, o afeto, o amor, buscas semelhantes, né? Uma vida de oração, uma vida espiritual, porque sem isso aqui, gente, a gente não vai conseguir equilibrar um relacionamento, curar um relacionamento, tá? E para isso a gente precisa se dedicar, precisa se empenhar, precisa ser respeituoso, precisa ser leal, né? Todas essas situações aqui, tá? Honestidade, caráter, fé, verdade, que é o que a gente percebe que os relacionamentos não têm, ou se tem é muito pouquinho, porque o que mais se observa, né, gente, são as mentiras, é o desrespeito, é a deslealdade, é a infidelidade nos relacionamentos, em todos os sentidos, não somente infidelidade de caráter sexual, né, mas a infidelidade de as pessoas estarem escondendo algumas coisas dos seus cônjuges. E o relacionamento da nova era, as pessoas elas vão precisar ser mais abertas, né? Elas vão precisar contribuir, elas vão precisar cooperar com o seu cônjuge, ser verdadeiros, né? Ser abertos, enfim, trazendo, né, todos os acontecimentos para que o casal discuta junto, né? Para que o casal cresça junto, para que o casal construa junto. E para isso é preciso limpar todas aquelas situações lá que eu apontei anteriormente para vocês, tá, gente? E é preciso fazer essa cura, né? E como que a gente faz essa cura, Margarete? Então, a cura para os relacionamentos da nova era tem alguns passos que precisam ser seguidos. A gente, primeiramente, né, deve olhar atentamente para nós e nos perceber como que a gente está se sentindo em relação a este cônjuge, né? Como que a gente está vivendo esse relacionamento. Eu estou plenamente satisfeito com o que está acontecendo? Eu estou me sentindo mal, estou me sentindo bloqueado, estou me sentindo impedido, situações de conflitos estão se tornando corriqueiras, eu estou sentindo medo, angústia, mágoa, tristeza, raiva do cônjuge. Eu preciso me observar. Eu preciso buscar essa verdade, né? A verdade sobre mim mesmo, sobre o que eu estou sentindo nesse relacionamento, tá? O que eu preciso curar em mim em relação a esse cônjuge, certo? E buscar a verdade do porquê eu estou vivendo com esse cônjuge. Qual é a nossa verdadeira ligação espiritual? O porquê que todas essas situações conflituosas estão acontecendo nas nossas vidas? Qual é a origem desses conflitos e o que eu preciso curar, né? Para que ocorra então um equilíbrio maior nesse relacionamento, tá? Eu preciso, gente, orar, meditar e pedir a cura de tudo aquilo que me liga a esse cônjuge. Eu preciso me dedicar em oração, em meditação, em cura, para que a minha cura possa ser a cura do cônjuge e de todas as situações que estão ali envolvidas nesse relacionamento, tá, gente? A gente precisa
através da oração e da meditação, revogar os contratos, os pactos, as magias e todo o envolvimento kármico, as memórias de vidas passadas, as memórias de realidades paralelas que a gente pode estar vivendo com esses cônjuges também, né, gente? Para que a gente possa curar o que precisa curar. Porque alguns dos relacionamentos, eles vão curar-se, né? E vai manter-se o equilíbrio, a harmonia, o casal vai permanecer junto, mas existem alguns relacionamentos que não precisam, as pessoas não precisam mais conviver, elas precisam encerrar o ciclo e dar continuidade à sua caminhada evolutiva sem aquele companheiro ou companheira, tá? Mas isso é muito relativo, gente. Então as pessoas elas vão perceber se precisam continuar o vínculo ou não, tá? Isso com o passar das orações, das curas que a pessoa vai fazendo, ela vai sentindo se vai precisar permanecer ou não no relacionamento, tá? Mas precisa ocorrer a cura dessas situações aqui, tá, gente? Precisamos também, né, no nosso quinto passo, perdoar e pedir perdão por tudo o que aconteceu entre o casal, seja nesta vida ou em vidas passadas. A energia do perdão, gente, ela é uma energia fundamental para que a cura aconteça. E às vezes as pessoas elas não conseguem chegar, né, e pedir perdão para o outro pelos equívocos cometidos, porque ainda existe muito medo dentro de nós da reação que o outro vai ter, né? Então, o que a gente recomenda? Não necessariamente se a gente não está se sentindo ali à vontade para trabalhar a energia do perdão, para chegar para o cônjuge e pedir perdão, né? A gente pode fazer o que nós chamamos de projeção mental consciente. É você ali durante a oração, durante a meditação e trabalhando essa energia do perdão para com este cônjuge e pedindo perdão mentalmente, ir preparando o cenário, vamos dizer assim, né, gente, o tempo certo para que esse perdão às vezes possa ser trabalhado de forma física, né, na frente do cônjuge. A gente pode ali conversar e pedir perdão e expor, né, as nossas mágoas, os ressentimentos, enfim, tudo aquilo que está gerando essas perturbações em nós. Mas, primeiramente, a gente deve agir de uma forma silenciosa, tá, gente? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas elas vão querer conversar para poder corrigir algumas coisas, mas na conversa, num primeiro momento, principalmente depois de algumas brigas e desentendimentos, a pessoa pode estar muito magoada, muito ressentida, muito chateada, com muita raiva, com muita ira ainda, né? Lembra lá da energia capital, da ira? Então, muitas vezes as pessoas podem estar iradas ainda com aquela situação e a conversa ela tende a não ter o efeito de cura necessário. Então, primeiramente, precisa se fazer de uma forma silenciosa, através da oração, através da meditação, através de terapias que podem ajudar a solucionar as questões energéticas e espirituais, certo, gente? Para que daí essa energia do perdão e da conversa com esse cônjuge pode, então, se tornar mais amena, né, gente? Desculpa, mais amena, né? Mais equilibrada para que possa se ocorrer uma solução, então, tá? E por fim, permitir que o plano de Deus se cumpra e se faça na vida de todos. Porque muitas vezes a gente quer porque quer continuar, né, com alguma situação. A gente quer impor a nossa vontade. E não é a nossa vontade que deve prevalecer, gente. É a vontade do plano divino, tá? É o plano superior que deve se fazer na nossa vida e na vida desse cônjuge. Porque a gente não sabe qual é o plano divino para as nossas vidas. Mas como a gente acaba se tornando insistente, né, em algumas coisas, a gente acaba muitas vezes não aceitando, né, algumas coisinhas que acabam acontecendo nos relacionamentos e a gente fica teimosinho ali, querendo fazer determinada coisa, a gente vai impondo a nossa vontade e impondo a nossa vontade a gente acaba realizando o que nós chamamos de magia cinza, porque eu quero o que é melhor para mim e eu sei que esse melhor para mim é o melhor para o outro. Será, gente? Então precisa prestar atenção nessa situação, porque a gente está muito insistente aqui, né? A gente não está permitindo que o plano divino se faça, muitas vezes por um comodismo. Porque eu estou acostumado, porque o que eu vou fazer se eu não ficar
né, nessa situação com esse cônjuge, para quem precisa encerrar ciclo, tá, gente? Importante, nem todos precisam encerrar os ciclos, mas algumas pessoas sim. Então, para que ocorra, para quem precisa encerrar um ciclo de uma forma mais harmoniosa, a gente precisa seguir esses passinhos aqui, tá? Para que essa frequência se instale mais intensamente na nossa vida e a cura se faça, tá? E todos sejam encaminhados de uma forma mais equilibrada, mais harmoniosa, mais compassiva, muitas vezes também, né? A gente com essa energia da compaixão que a gente precisa ter sobre as pessoas, então para que se dê esse encaminhamento também, tá? E para quem sente que não vai encerrar o ciclo, né? Mas precisa trabalhar a harmonia, também tem que seguir esses passinhos aqui para que essa harmonia aconteça, tá, gente? Então vejamos bem, né? É possível sim a gente viver um relacionamento saudável, harmonioso e condizente, né? Em equilíbrio e condizente com os preceitos divinos. A gente só precisa curar. Olha o casal aqui, né, gente? Orando juntos. O casal da nova era precisa fazer isso aqui, né? Precisa orar junto, precisa meditar junto, precisa entregar a vida, né, e o livre-arbítrio para o plano superior para que ele vá conduzindo também a vida do casal aqui, tá? Então não adianta muitas vezes a gente ficar insistente em alguma coisa ou procurar esses lugares escusos, né, gente, para poder trazer o equilíbrio, porque não vai resolver, tá? Então é preciso curar-se, gente. Todos nós temos muitas coisas guardadas no nosso interior que precisa ser curado. E para que um relacionamento aqui, gente, se torne harmonioso, se torne desculpa, gente, se torne equilibrado, tá? A gente precisa curar tudo aquilo que a gente vem guardando, tá? Tudo aquilo que a gente vem armazenando de situações negativas que a gente carrega há muitas existências aqui. Então, para que eu possa ter um relacionamento equilibrado, eu preciso me equilibrar. Eu preciso curar as minhas feridas, eu preciso curar os meus traumas, os medos, os bloqueios, enfim, tudo o que eu guardo nos meus registros de alma, tá? Nós precisamos estar em sintonia com a energia divina. E quando a gente está em sintonia com o nosso eu interno, para quem digamos assim, não vive um relacionamento agora, mas pode estar na programação divina para viver um relacionamento, quando eu vibro numa energia divina, quando eu estou em sintonia com o meu eu interno, quando eu desenvolvo o meu amor próprio, quem precisa chegar na nossa vida vai chegar, tá? E quem não precisa estar na nossa vida vai ser encaminhado de acordo com o que o plano divino precisa, tá? Porque o que a gente percebe é que as pessoas elas estão ali, né, insistentes, com medo de permanecer sozinhas, com medo de não encontrar alguém ou com medo de encerrar um ciclo que já não está mais tendo o equilíbrio e a harmonia necessária, a mesma pessoa vindo há bastante tempo fazendo esses processos de cura aqui, tá, gente? Mas ela continua com aquele sentimento mais negativo dentro dela, né? Ela continua repetindo, insistindo, acreditando que vai haver uma melhora, quando ela está percebendo que está piorando algumas situações. Então a gente precisa observar isso também nas nossas vidas, tá, gente? Aquela questão, né, de que muitas vezes algumas pessoas relatam: mas olha só, a gente briga de vez em quando, mas é aquela briguinha normal de casal, sabe, né? Gente, briguinha normal não existe. Briga é briga, tá? Conflito é conflito. Então não adianta a gente querer buscar uma justificativa, às vezes, para não observar a cura mais atentamente, porque às vezes a gente não quer ver as situações, a gente quer esconder, quer tapar o sol com a peneira e quer deixar lá, né? Mas às vezes o sol tá vindo tão forte para que a gente observe essas situações que a peneira ela vai queimar. E a peneira queimando pode trazer muitas complicações para as nossas vidas se a gente não quer observar, se a gente não quer olhar, se a gente não quer olhar para aquela situação e curar, tá?
Então, quando o sol está insistindo para que a gente enxergue, para que a gente olhe, para que a gente observe, é melhor a gente observar, tá? Porque aceitando que tem uma cura para fazer vai doer muito menos, tá, gente? A gente precisa desenvolver um amor próprio, a gente precisa nos amar, né? Amar a si mesmo é fundamental para que se tenha um relacionamento saudável ou para que se atraia um relacionamento saudável para quem está na programação divina viver um relacionamento aqui, né, gente? Porque nem todo mundo precisa viver relacionamentos afetivos e conjugais aqui, não, tá? Então, para quem precisa viver essa experiência terrena, a gente precisa desenvolver o amor próprio mesmo, porque quanto mais eu me amar, mais eu vou conseguir amar ao próximo, mais eu vou vibrar numa energia positiva e atrair essa frequência de luz para perto de mim também, tá, gente? E a gente precisa entregar para o plano divino para que ele vá se cumprindo, para que este sentimento, né, e possa permitir então, né, gente, que a vontade divina vá se fazendo e não a nossa, porque às vezes a gente fica impondo ali situações, né, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, porque tem nananã, e a gente quer controlar as situações, quer manipular as situações, quer controlar as pessoas, e não é assim que deve acontecer não, tá? Então, quanto mais eu vou entregando para a vontade divina, quanto mais eu vou esquecendo, digamos assim, renunciando a essa energia de relacionamento, para quem não tem, né, gente, mais a gente vai se entregando e o plano superior ele vai conduzindo a nossa cura da forma que é necessária. Então, para quem busca um relacionamento da nova era, né, gente, da era da luz, precisa curar-se em primeiro lugar, que nem tá aqui, né? Eu me curando de tudo que eu guardo, de relacionamentos que foram prejudiciais para minha vida, que foram relacionamentos com tudo que eu falei antes para vocês, gente, mas eu vou conseguindo estar em equilíbrio para que um relacionamento equilibrado possa se fazer na minha vida. Caso contrário, a gente só vai atrair relacionamentos negativos e pessoas que não são condizentes com a nossa família espiritual. Então, nós precisamos ter isso em mente. Eu preciso viver um relacionamento, ok. Então, que seja o relacionamento que o plano superior tem programado para minha vida. Aquela pessoa que vai estar em harmonia, em equilíbrio, aquela pessoa que faz as mesmas buscas, que já fez uma caminhada de curas também, aquela pessoa que tem o entendimento da forma que eu preciso ter, porque a nova era, gente, a era da luz, a era de aquário, é essa concepção, tá? A gente precisa estar em harmonia com o plano superior para que os relacionamentos sejam saudáveis. Porque caso eu não estiver nessa sintonia, os relacionamentos vão continuar se tornando negativos, kármicos, tá? E os problemas vão continuar acontecendo e as pessoas vão continuar brigando, vão continuar fazendo tudo o que fazem até o presente momento, tá? Então é muito importante essa observação. Nos observarmos, né, gente? Nos curarmos, curar o nosso coração, né, que foi muito manipulado pelas forças involutivas para que a gente atraísse pessoas que não fazem parte da nossa vida ou da nossa família espiritual. Para quem está casado, gente, com pessoas que não são da família espiritual, tem que observar mais atentamente também, né, seguir os passinhos que eu coloquei lá para vocês anteriormente, né, para poder curar então, tá, gente? Para poder ou harmonizar esse relacionamento ou encerrar esse ciclo para que a pessoa certa, né, a pessoa que faz parte da programação divina possa chegar nas nossas vidas. Certo, gente? Pois bem, chegamos ao fim dessa palestra, tá, gente? Para quem se identificou, né, com todas essas situações, para quem quer aprofundar um pouquinho mais esses conhecimentos, porque aqui, gente, eu só dei uma pincelada e olha que já são 1h13 de palestra, tá? Na oficina de família, a gente vai aprofundar cada um desses tópicozinhos e tem outras situações lá também que a gente aborda, né, na oficina de terapia, né, ou na oficina terapêutica de família, tá? Que daqui a pouco, né, a gente vai ter ela prontinha, né, vão ser aulas gravadas e você vai ter acesso vitalício para quem assim comprar o curso, né, a oficina terapêutica para poder
se aprofundar, ir lá e olhar e observar, né, cada uma dessas situações e buscar a sua cura. E para quem quer curar-se também, né, gente, entre em contato com a gente para fazer o seu atendimento individualizado, o seu mapa kármico, né, para saber quais os detalhezinhos ali que ligam afetivamente, né, a questão do cônjuge, enfim, da família, que precisa ser melhor observado por nós, para que a cura então se faça num nível mais profundo, né, no nível de alma, conforme o que a programação da alma de cada um possui para nós. Certo, gente? Então, agradeço a cada um de vocês que acompanhou essa orientação terapêutica e que sejamos todos abençoados na luz do nosso Cristo interior. Certo, gente? Gratidão a todos e nos vemos então nos próximos vídeos. Tchau, gente!